Mas vamos falar de Vasco. Você botou uma matéria, inclusive, no site do Pi.fm sobre o Coutinho. Eu fiquei meio preocupado. Pois é, a situação do Felipe Coutinho. Primeiro, um abraço a você, a todo Obrigado. mundo do canal Wellington Campos FC. Como sempre, um prazer estar aqui. Obrigado. A situação do Coutinho até esta sexta-feira à noite ainda era de indecisão, porque o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa até o dia 30 de junho de 2026, ou seja, ainda um tempo mais comprido e, naturalmente, ainda tem um caminho mais longo aí a seguir dentro do seu vínculo com o clube inglês. Mas, em relação ao Vasco, o empréstimo dele se encerra nesta segunda-feira, dia 30. Isso porque ele está emprestado do Aston Villa. Ou seja, se o Vasco jogasse na quarta-feira, ele já não podia jogar. Exato, né? Já não poderia jogar, a não ser que houvesse duas Uma situações. prorrogação. Exato, duas situações. A primeira, a renovação do empréstimo por mais 6 meses ou mais um ano, ou o distrato dele com o Aston Villa e ele então ficando livre para assinar um contrato definitivo com o Vasco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que o torcedor está fazendo. O Vasco corre o risco de perder? Sinceramente, acho que não. Porque ele quer ficar. Ele quer ficar, o Aston Villa não quer ficar com ele. A questão é que ainda não foi definido como vai se dar essa saída dele do Aston Villa por mais um ano ou por mais 6 meses, enfim. Ele não deve jogar mais de novo no Aston Villa, embora tenha contrato. É porque os clubes europeus, especialmente os clubes ingleses, não têm o costume de rescindir amigavelmente antes do fim do vínculo. Então ainda está essa incerteza em como vai se dar a permanência do Coutinho. Mas a chance dele sair realmente é mínima, porque tem desejo de ficar, a família também, e o Coutinho está jogando e quer continuar jogando. E trouxe a família, o cachorro, o gato, o papagaio, todo mundo, né? Lá em Formiga a gente fala, mudou de malicuia. De malicuia. E o Diniz falou, a primeira coisa que ele falou quando chegou no Vasco. Sim. O Diniz, o Coutinho é indispensável, não podemos perder o Coutinho, não podemos prescindir de Felipe Coutinho. Então, por isso, a tendência realmente é que ele fique. A gente não pode cravar que vai ficar, porque futebol a gente sabe que tem mais coisas entre o céu e a terra do que desconfia a nossa vã filosofia. Mas a tendência é que ele fique. A questão é como vai ser, se em definitivo ou se com empréstimo, talvez até o fim do ano. E você disse bem sobre o Coutinho, e o Vasco perdeu o Payet, que era uma opção, rescindiu com o Payet, antecipou a saída. Eu acredito que a diretoria de futebol do Vasco vai fazer tudo, né? O Cacau Barbosa também, enfim, a moçada. E é aquilo principal, o Felipe quer continuar. Agora está todo mundo me cobrando aqui, Wellington, não chega ninguém. Pois é, os reforços ainda estão sendo tratados com muito sigilo pela diretoria, com muito cuidado, para não correr o risco de que o vazamento de informações pudesse vir a prejudicar o andamento dessas negociações. O fato é, o Vasco vai priorizar o mercado sul-americano, ou seja, jogadores fora do Brasil. Por quê? Porque a faixa salarial é bem menor. Dentro do Brasil, o mercado está muito inflacionado, salários muito altos. E o Vasco não vai contratar medalhões. Qualquer coisa o cara falou 1 milhão. Exato, pois é. O Thiago Mendes é um exemplo. O Thiago Mendes, apesar de ser um jogador rodado no futebol brasileiro e até europeu, ele foi muito tempo titular do Lyon, jogou aqui no São Paulo também. Ele vinha jogando no Catar e pedia um salário na casa de 1 milhão por mês. Para um jogador que não chega com vaga cativa de titular, ele tem 33 anos, vem de problemas físicos, é um salário muito elevado. Seria ter um segundo Payet. Não está nem em consequência de jogo. Exato, jogou só 11 partidas na última temporada lá no Al Rayyan. É muito pouco. É menos do que o Coutinho vinha fazendo no mesmo período, antes de chegar no Vasco. Então, isso dificulta muito a contratação. Mas outras peças também estão sendo observadas, outros nomes, e o Vasco esperava, na verdade, já ter até o fim dessa semana alguns acertos. Ainda não tem, mas tem pelo menos 2 nomes já razoavelmente encaminhados e a diretoria espera que possa ter esses reforços que, de qualquer maneira, só poderiam estrear na volta após a Copa do Mundo de Clubes. Para o amistoso contra o Montevideo Wanderers, dia 5, sábado que vem, ainda não estariam disponíveis. E algumas informações chegaram bem importantes para o torcedor. Ah, mas isso aí é uma enganação, diz o Ícaro de Lemos, e alguns também acham. Vamos aguardar. Não fui eu que disse. Foi o vice-presidente jurídico que disse ter um comprador nesse momento em negociação avançada. Não está finalizada, não está em vias de assinar,
mas tem uma negociação avançada. O que é muito legal, porque, Rei, muita gente diz assim, eu falo isso na pergunta para ele, muita gente acusa o Pedrinho de não levantar a bunda da cadeira e viajar para oferecer o Vasco. Então, assim... Mas, gente, Fábio, assim, eu acho muito louco isso, sabe? Porque hoje você faz tudo por internet, cara. Claro. Não necessariamente você tem que viajar, tá, claro, seu contrato é melhor, mas isso significa que não tenha nada. Eu acho louco isso. Então, mas aí o cara acha que o Pedrinho tem que vir a público e dizer assim, olha, fomos procurados. Olha eu no aeroporto. O Boto contratou o Jorginho sem ter ido para Inglaterra. É isso. Não precisa ir lá. E assim, a informação que eu tenho, Rei, é um desdobramento de ontem. O investidor, ele é um grupo, tá? Um grupo de investidores que não até agora atuou no futebol. É um grupo que quer entrar no futebol. É um grupo que já atua, por exemplo, na área de entretenimento e quer fazer um contrato com o Vasco, pelo menos tem demonstrado esse interesse, para investir pesado. Você vai lembrar que eu já falei aqui do grego, né, do Evangelos Marinakis. Aí você lembra bem. Só que antes dele, o italiano Adriano Radrizzani, que tinha a Sampdoria como clube detentor, também tinha demonstrado interesse. E aí ontem chegou uma informação para mim. Olha, o Radrizzani e o grego, o italiano avançou mais que o grego. O grego parou. Em determinado momento não procurou mais a gente. Já o italiano não. Procurou e já colocou condições que ele, se fizesse o negócio, iria propor ao Vasco. Por quê? O dinheiro não é dele. Ele vai formar um fundo de investimento para comprar a parte do Vasco. Só que o que o italiano apresentou ao Vasco não é muito o que o Vasco quer nesse momento. As condições embrionárias. Então vamos aguardar, porque as negociações prosseguem. Só que, paralelamente a isso, tem que tocar o clube. Sim. O dia a dia. Então, mas assim, eu confesso também que quando teve ele falou a primeira vez, me deu uma... Caraca, peraí. Ih, rapaz. Tô te ouvindo. Agora apareceu aqui, ó. Eu falei assim, pô, mas realmente tem empresas mais avançadas, mas não sabe o valor, eu falei assim, então não tem nada avançado. Então, o início da negociação no início da coisa tem gente mais avançada? É isso que ele quis dizer? Sim. Você tem nada, né, Fábio? Ô, Fábio, vamos falar a verdade, tem nada. Não tem, cara. Já houve reunião presencial, inclusive. Não, tô brincando. Mas o problema, Fábio, é aquela coisa que a gente fala, igual quando tem negociação de jogador. A ansiedade. As pessoas querem ir pra já e vende. Olha só. Entendeu? Só que... Esse pedaço aqui, ó. Vou botar esse pedaço aqui que vai ficar esclarecedor para você, ó. Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Já houve encontros ou não? Já. Já houve encontros? Já. Alguns. Alguns. Mas já se falou em números também? Sabe assim, falar em número é muito subjetivo. Se discute números, sim, mas que você perguntou, veio uma proposta assim, ó, agora tá aqui oficialmente, essa é a minha proposta financeira. Isso não. Mas número de forma subjetiva... tu não sabe, pô. Então, o que é o número subjetivo ao qual ele se refere? Quanto é que é a dívida? 1.400. Você está entrando na recuperação judicial. Quer reduzir quando a dívida? Isso é número. Uhum. Isso é número. Não botou no papel a proposta concreta, mas tem sim. Aí ele está tomando ciência dos números. Uhum. Bom, legal. Se eu pagar essa dívida aqui da recuperação judicial em 10 anos, o que é 1 bi, eu vou transformar em 500 milhões. Eu tenho que aportar todo ano 50 milhões para ir abater na dívida. Isso é número. Sim. Como é que eu vou fazer essa proposta ao Vasco? Não faz sentido. Que é um segundo processo. Bom, vamos falar sobre a nova camisa do Vasco. Essa aqui, ó, já é ultrapassada. O Vasco lançou hoje a sua nova camisa preta. Já está aparecendo aí na sua tela. A campanha do clube diz: cada linha uma história, cada detalhe um pedaço do DNA vascaíno. A nova armadura do Vasco da Gama já está disponível, né? E o Vasco, a próxima partida já deve atuar com ela. Eu confesso que achei essa camisa lindíssima.
Camisa preta com a tradicional faixa diagonal e alguns detalhes mais modernos, né? Que deixou a camisa top demais. Essa aí vai ser peça obrigatória, né? Para quem é colecionador. Essa gola polo aí tá bem bonita também e é uma das últimas camisas, né, produzidas pela Capa. Afinal de contas, ano que vem o Vasco deve vestir Nike. A Capa está se despedindo do Vasco da Gama. E você, já garantiu a sua camisa? Se ainda não, você pode comprar com desconto lá na Fut Fanatics, tá? A Fut Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode comprar a nova camisa do Vascão com 7% de desconto se você utilizar o cupom Machão da Gama. O link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Pode comprar na Fut Fanatics, que eu recomendo, é o site que eu uso também para comprar as minhas camisas do Vascão. Você recebe tudo no conforto da sua casa com rapidez. A Fut Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, falado já dessa camisa nova do Vasco da Gama, vamos falar de mercado da bola. E vamos começar falando sobre Matias Sepúlveda, meio-campista da Universidade de Chile. O Vasco está negociando a contratação de Matias Sepúlveda, jogador da Universidade de Chile. De acordo com informações do jornalista Fernando Espuma, da ESPN do Chile, o Vasco avançou no negócio e está otimista para fechar essa contratação. Matias tem 26 anos de idade, é meio-campista de origem, mas também atua como lateral esquerdo, o que dá ali uma versatilidade importante, né, para o elenco do Vasco. Além disso, o jogador também defende a seleção chilena. Em 2025, nessa temporada, ele atuou em 23 partidas com a camisa da Universidade de Chile, marcou 2 gols e deu 4 assistências. É um reforço que pode aí agregar qualidade e opções táticas, né, para o Vasco da Gama, principalmente no elenco carente, né, que a gente tem. É um jogador que é titularíssimo, né, titular absoluto da Universidade de Chile e está no radar do Vasco da Gama. Quero saber de você. Você aprova essa possível contratação? Deixa aqui nos comentários. A última contratação que a gente trouxe da seleção chilena não agradou muito, né? Pelo contrário, desagradou muito. Isso deixa o torcedor do Vasco um pouquinho ressabiado, né? O Jean Davi, atacante, não deu nada certo aqui no Vasco. Inclusive, o Vasco está tentando negociar o atleta, né? Mas eu acho até que o Matias da Universidade do Chile é mais jogador, né, do que o Jean Davi. Mas, enfim, vamos aguardar. Tendo mais informações, o Vasco avançando ainda mais nessa situação, a gente traz aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o atacante Brenner, que está aí no radar do Vasco, mas parece que a situação está definida de uma forma negativa, tá? O atacante Brenner, que está sendo especulado no Vasco, não deve vir para o Gigante da Colina. O jornalista Carlos Berber conversou diretamente com o diretor de futebol da Udinese, o Gianluca Nani, que foi bem claro sobre essa situação. Ele disse o seguinte, abre aspas, Brenner permanecerá na Udinese, fecha aspas. Ou seja, mesmo com o interesse do Vasco, né, com a sondagem, não deve ter negociação nesse momento. Eu acho, né, que o Brenner seria uma ótima opção para o ataque do Vasco, mas aparentemente é uma negociação difícil de acontecer. Eu já tinha dito até durante a semana que era uma negociação difícil, mas aparentemente agora o martelo foi batido, né? E isso realmente não deve avançar. Um intermediário que vem cuidando do interesse do Vasco na contratação de Brian Rodrigues esteve conversando com o América do México, que sinalizou a possibilidade de negociar o atacante por $8 milhões, parcelados em 4 vezes, parcelas de 6 em 6 meses, por 80% do passe do atleta. A situação agora está nas mãos do Vasco, que precisará entrar em contato com o clube mexicano para viabilizar o negócio. E aí, torcedor? Será que dessa vez a negociação será concluída? Deixe nos comentários. Não esquece de deixar a curtida e se inscrever no canal.